Muito bem, nós estamos aqui para continuar esse comentário no livro de Gênesis, um livro maravilhoso que mostra o início de todas as coisas, o início dos céus, da terra, do sol, da lua, das estrelas, dos animais, das aves do céu, dos peixes, dos répteis, dos animais da terra e também o início do homem, coroa da criação. Vemos então a criação do homem, vemos o propósito da criação da mulher, vemos também a queda do homem e da mulher, o capítulo trágico de toda a Bíblia, Gênesis capítulo 3, a entrada do pecado e a expulsão do jardim do Éden. O homem é expulso do jardim. O homem é colocado para fora juntamente com sua mulher, sai usando peles de animais que Deus fez. Temos aí o primeiro sacrifício no livro de Gênesis, quando Deus vestiu Adão e Eva com sua mulher com peles de animais e os colocou para fora. Agora nós vamos ter os primeiros descendentes de Adão e Eva: Caim, Abel e Sete. Claro que Adão e Eva tiveram muitos mais filhos, mas ele focaliza nesses filhos principais, não é? Em Gênesis 5, diz que Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e gerou filhos e filhas. Então, gerou muitos filhos e filhas. A Bíblia não vai falar todos os filhos de Adão, todas os filhas que eles tiveram, mas tiveram filhas, porque a princípio, quando eles saem do jardim, eles começam então a casarem entre eles, não é? Diz aqui, capítulo 4 de Gênesis: e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ele se conheceu, teve intimidade, teve relacionamento sexual. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. A palavra Caim vem do verbo caná, que significa criar ou adquirir, não é? Então, e ela vai dizer isso, e disse: alcancei do Senhor um varão, ou seja, adquiri do Senhor um varão. Para Eva, Caim era um presente de Deus, né? E alcancei do Senhor, e teve mais a seu irmão. Aqui não diz que Adão conheceu de novo a Eva, ela teve mais, veio Abel. Alguns intérpretes acreditam que Caim e Abel eram gêmeos. Então veio Caim e depois veio Abel e teve a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aí menciona a profissão: Abel foi cuidar das ovelhas, foi cuidar dos animais, e Caim foi lavrador da terra. Os dois cresceram, tiveram suas profissões, não é? E aconteceu que ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito de suas ovelhas sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Caim, como nós dissemos, significa adquirir. Abel, o nome Abel pode ser a composição de duas palavras hebraicas: Abba, que quer dizer pai, El, Deus. Então o nome Abel pode significar Deus Pai, mas também Abel pode ser usado como algo efêmero, como vaidade ou brevidade, e talvez sugere a brevidade da vida que Abel teve. Então tem dois significados. Se nós separar a palavra Ab, de pai, El, o nome Abel significa Deus Pai. Caim, possessão, adquiriu. Alcancei do Senhor um varão, Caim. Que Abel trouxe primeiro, mas Caim, para sua oferta, não atentou o Senhor. E aí o Caim fortemente decaiu-lhe o semblante. Nós vamos ver agora o primeiro homicídio no livro de Gênesis, é o livro do começo. Falando de Abel, nós podemos falar do seu nome, Abel. Eu disse que tem significado Ab, pai, El, Deus, Deus Pai. Mas também pode ser vaidade ou sopro ou brevidade, são traduções. Nós temos acerca do seu nascimento,
nós sabemos da sua profissão, da sua oferta, da sua morte, da sua fé e da sua menção no Novo Testamento. Abel é mencionado em vários versos do Novo Testamento. Ele é mencionado em Hebreus 11:4 como exemplo de fé, mas ele é mencionado também por Jesus em Mateus 23:35, para que caia desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, Jesus pronunciando juízo. Lucas 11:51 também fala de Abel. Hebreus 12:24 fala de Abel. 1 João 3:12 fala de Abel. Abel é muito mencionado no Novo Testamento. Caim também é mencionado no Novo Testamento como exemplo de homicida, como exemplo de alguém que matou o irmão e odiou a seu irmão. Deus chama a atenção de Caim, porque tiraste, porque decaiu o teu semblante, se bem fizeres, haverá aceitação para ti, se não fizeres, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Caim não atentou para o que o Senhor falou. Sucedeu que estavam os dois no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Temos a primeira história de homicídio na Bíblia. E o Senhor vai chamar a atenção de Caim. Disse o Senhor: onde está Abel? Aqui lembra o Senhor quando apareceu no jardim do Éden, perguntou a Adão: onde estás? Agora Deus pergunta a Caim: onde está Abel, teu irmão? E olha a resposta de Caim: não sou eu o guardador do meu irmão. Resposta de uma certa forma atrevida, ele sabia o que ele fez, mas ele se nega a dizer onde está seu irmão. E disse Deus: que fizesse? A voz o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A terra enterrava o seu primeiro morto. O primeiro morto foi assassinado, foi Abel, não é? E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Caim atraiu maldição para si. Quando lavrares, não te dará mais sua força. Fugitivo e errante será na terra. Caim parece que se tornou o primeiro homem sem força, perdeu sua força, não é? Deus tira sua força e ele se torna um fugitivo, um errante na terra. E diz Caim: é maior a minha maldade que não possa ser perdoada. Aqui Caim mostra um pedido de perdão e ele diz: eis que me lanço fora da terra e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e será todo aquele que me achar me matará? O Senhor disse: porém não, quem matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que ninguém o ferisse. É interessante essa marca de Caim, ninguém sabe ao certo. Há um comentarista que diz que há 14 coisas que pode ser a marca de Caim. 14 marcas que pode ser na marca de Caim, não é? Ninguém sabe ao certo o que pode ser essa marca de Caim, mas é algo interessante essa marca que Deus colocou em Caim. Nós vamos, eu vou mencionar aqui, vamos ver aqui a marca de Caim, e está aqui 14 coisas que pode ser o sinal de Caim. A primeira diz que Caim tornou-se negro. Essa é uma interpretação nitidamente racista. De acordo com essa ideia, alguma interferência divina, o seu código começou a raça negra, é assim que dizem. Segundo, Caim teria ficado leproso, né? O sinal do pecado, a lepra, e principalmente o seu rosto teria sido o início dessa temida enfermidade. Essa é outra teoria. Terceiro, Caim recebeu alguma espécie de marca, como se fosse uma tatuagem impressa, o símbolo na sua testa. Quarto, Caim ficou aleijado, tendo sido a primeira pessoa aleijada do mundo, por isso ele mancava, não podia mais trabalhar. Quinto, Caim ficou semi-paralisado, ou seja, faltou-lhe a força e começou a tremer loucamente, como num ataque epilético. Sexto, por onde ele ia a terra sofria terremotos, dizem alguns que esse era o sinal. 7, algum cão feroz o acompanhava, guardando de qualquer atacante.
E aqui, esse é o ponto de dizer que o cão era um dos guardadores do rebanho de Abel. Oitavo, o nome Yahweh foi estampado na testa de Caim, para que ninguém o matasse. Nono, o nome Caim foi estampado na testa, Caim o fratricida. Décimo, Caim teria sido circuncidado, pelo que foi o primeiro homem a sofrer essa operação. 11º, Deus fez um milagre diante de Caim para garantir que ele estaria salvo do ataque de qualquer outro ser humano. 12º, Deus tornou Caim invencível. Ele não podia ser queimado ao fogo, não podia ser morto nem afogado na água. 13º, uma luz como um círculo de sol acompanhava para onde ele fosse. E 14º, diz que um longo chifre cresceu na sua testa, não é? Ninguém sabe a verdade qual é o sinal de Caim. 14 coisas explicando o sinal de Caim, é muita coisa, não é? Mas Caim saiu da presença de Deus. E Deus prometeu que quem castigasse Caim 7 vezes seria castigado. Saiu Caim e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim e sua mulher. Muita gente faz uma pergunta até um pouco tola. A pergunta eu vou dizer que é tola, porque é falta de conhecimento da Bíblia, não é? Mas diz que não existe pergunta tola, só existem respostas tolas. Mas na verdade há perguntas tolas sim. A pergunta que faz é: só tinha Abel e Caim? Quem foi a mulher de Caim? Essa inclusive diz que uma vez um jovem estava numa universidade distribuindo folhetos e chegou um reitor, chamou o rapaz e quis provar os conhecimentos bíblicos. E era um rapaz novo convertido, ainda não tinha muito conhecimento bíblico, mas quis provar e disse: olha, tinha Abel e Caim. Caim matou Abel, e aí Caim foi para uma terra distante, e Caim conheceu uma mulher. Quem é a mulher de Caim? Foi a pergunta ao jovem. O jovem, como tinha pouco conhecimento da Bíblia, fez uma oração rápida, e aí veio uma ideia. Ele perguntou ao reitor: o senhor tem esposa? O reitor disse: sim, tenho. Aí ele disse: então não fica bem o senhor ficar perguntando pela mulher dos outros, não é? Então, essa foi uma forma que ele achou para sair dessa situação. Mas a verdade é que, quem foi a mulher de Caim? Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Caim, quando matou Abel, os dois já eram adultos, os dois tinham profissões. Naquela época, os homens viviam muito tempo. E a Bíblia nos diz que conheceu, verso 25, tornou Adão a conhecer sua mulher, ela teve um filho, chamou o seu nome Sete. Sete significa semelhante, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, no capítulo de Gênesis 5, diz, verso 3, diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, chamou o seu nome Sete. Se Adão viveu 130 anos e logo que eles saíram do jardim, se os 130 anos são contados depois de sair do jardim, logo que saíram do jardim nasceu Abel e nasceu Caim, Abel e Caim já tinham quase 130 anos, porque Abel é dado no Sete é dado no lugar de Abel. Então 130 anos se passaram. Em 130 anos dá para se desenvolver muito. Eu tenho um tio que teve 4 filhos, né? 3 filhas e um filho, e todos casaram e tiveram netos, e esse meu tio hoje tem quase 80 anos, e a família cresceu tanto, já são 28. Imagine se 130 anos, dá para ser mais de 100 pessoas, ainda mais que eles não evitavam filhos. Então, quem é a mulher de Caim? Possivelmente uma descendente da família que já tinha ido habitar na terra de Nod. Conheceu a Caim, sua mulher, ela concebeu e teve Enoque, e edificou uma cidade. Aqui começa o início das civilizações. Caim já não trabalhava mais na terra, começou a edificar uma cidade e deu o nome do seu filho Enoque. Há 2 Enoque. Há o Enoque, que andou com Deus, que é o 7º depois de Adão,
E há aqui o Enoque, descendente, filho de Caim, não é? E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Mechuel, Mechuel gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque. Aqui também tem outro Lameque, não é? Descendente de Caim, tem o Lameque, pai de Noé, no capítulo 5, e tomou o Lameque para si 2 mulheres. Lameque, esse descendente não é o pai de Noé, esse descendente de Caim, é o primeiro polígamo, é o primeiro homem que teve 2 mulheres, Ada e o nome da outra Zila. E esse Lameque aqui vai ser pai de Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado, e o nome do seu irmão foi Jubal, tem 2, Jabal e Jubal. Esse foi o pai de todos que tocam harpa e órgão, foi o que começou instrumentos de música, não é? Um era criador de gado, o Jabal, o Jubal era criador de música, e Zila, uma mulher também, nome da própria mãe, Zila, também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá, né? Zila também teve Tubal-Caim, Zila é a mulher de Lameque, a segunda mulher. Ela teve Tubal-Caim, que foi o mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá, a filha, não é? A menção dessas mulheres é sinal que eles davam ênfase nas mulheres. Então começou a civilização, começou gado, música. Esse aqui produziu instrumentos de cobre, ferro, certamente para luta. E Lameque vai ser também assassino, como Caim. Ele vai matar 2 homens, um por lhe pisar e o outro um por lhe ferir e o outro por lhe pisar. Ele mata um homem e mata um mancebo. Alguns intérpretes dizem que o homem que ele matou foi o próprio Caim, mas isso não há prova nenhuma, não é? E ele diz, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então nós vemos aqui nessa descendência civilizações crescendo, eles constroem cidades, eles produzem músicas, eles fazem uma série de coisas, de atividades, nós vamos notar nisso. E tornou Adão a conhecer sua mulher e teve um filho e chamou-lhe o nome Sete, porque disse, Deus me deu outra semente, alguns dizem que Sete também pode dizer semente ou semelhante, em lugar de Abel. E agora nós vamos entrar em Gênesis capítulo 5, a genealogia de Adão. Aqui tem vários nomes. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão. Adão significa Adamá, que quer dizer do pó ou da terra. Mas também Adão pode ser traduzido como homem ou como humanidade. Esse é o sentido do nome Adão. Aí Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. Aqui ele vai citar a linhagem. Sete foi dado no lugar de Abel. Então a linhagem de Sete seria a continuação da linhagem de Abel. E agora vai, foram os dias de Adão, depois gerou a Sete 800 anos e gerou filhos e filhas, não é? Ele foi gerando filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete 800 anos, e foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Aí viveu Sete 105 anos, gerou a Enos. Viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas. E todos os dias Sete, 912 anos e morreu. E viveu 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Agora vai seguir sempre esse ritmo. O propósito não é falar de cada um deles, mas o propósito é mencionar a genealogia de todos eles, não é? Nós temos, Adão viveu 130 anos, gerou a Sete. Sete vai viver 105 anos e vai gerar Enos. Enos vai viver 90 anos e vai gerar Cainã. Cainã vai viver 70 anos e vai gerar Malalel. Malalel vai viver 165 anos e vai gerar
a Jared. Jared vai viver 162 anos e vai gerar Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Lameque viveu 182 anos e gerou a Noé. E Noé, com 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Parece que os 3 filhos eram trigêmeos de Noé. Após ter vivido, Adão viveu 800 anos, 807, Enos 815, Cainã 840, Malaléu 830, Jared 800, Enoque 300, Matusalém 782, Lameque 595 e Noé 450 anos após gerar seus filhos. O período total de Adão até o dilúvio, calculando todos esses números, são 1656 anos. E vai do nascimento de Adão, ou da geração de Adão, da formação de Adão, até o dilúvio. Adão formado, alguns colocam essa cronologia em 4.173 a.C., então o dilúvio se deu em 2517 a.C. Então, de Adão de 4.000 até o dilúvio, passou 1.656 anos, e aí o dilúvio se dá em torno de 2.517 anos antes de Cristo, não é? Então, esses cálculos todos dá para a gente ver nessa genealogia o período de tempo que o homem viveu de Adão. Existe uma mensagem completa aqui, nesses nomes todos, entre Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E existe uma mensagem completa, a grande descoberta que a Bíblia é um sistema de mensagens. Não são simplesmente 66 livros escritos por 40 pessoas há milhares de anos. A Bíblia inteiramente é coerente na sustentação de evidência de uma direção sobrenatural em cada detalhe. Os rabinos judeus têm uma curiosa maneira de expressar essa ideia. Diz que não compreenderão as Escrituras até a vinda do Messias, mas quando ele vier, somente ele interpretará para nós cada passagem. Ele interpretará o verdadeiro sentido das palavras, interpretará o exato significado de cada uma das letras e até mesmo cada espaço entre elas. E isso é o que Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Né? E nenhum jota ou tio será tirado da lei. E nós podemos vislumbrar em Gênesis 5 a genealogia de Adão até Noé. Noé é o 10º depois de Adão. Nesse capítulo, frequentemente, repete capítulos desse livro, examinamos com atenção o significado dos nomes. Pode ser até uma busca bastante difícil, visto que uma tradução direta não é comumente oferecida. Até um dicionário lexo convencional do hebraico pode até nos trazer desapontamentos. Entretanto, o estudo das raízes originais é gratificante para receber detalhes de um estudo, não é? E posições e opiniões acerca do significado das raízes originais do nome e do seu significado. Nós vamos ver que o julgamento do dilúvio, por exemplo, Matusalém, vem de muti, que significa morte. E Salá, Matusalém, significa trazer ou trazer em seguida. O nome Matusalém significa sua morte trará. O pai de Matusalém, que foi Enoque, profetizou a vinda de um grande dilúvio. E certamente foi dito ao seu filho, se estivesse vivo, o julgamento do dilúvio seria contido. Mas assim que ele morresse, o dilúvio chegaria ou seria enviado. Coincidentemente, Matusalém viveu 969 anos, que é exatamente no ano 600 da vida de Noé que nós vemos que cumpriu-se, então, aquilo que Deus falou. Então, a sua morte trouxe, de fato, o dilúvio. Quem coloca um nome no filho desse é Enoque. A pergunta é, por que Noé não levou seu pai, Lameque, consigo na arca?
E a razão é simples, se você vê as datas, Lameque morre exatamente 5 anos antes do dilúvio, que ocorreu no ano 600 da vida de Noé, e Lameque morre com 777 anos, 5 anos exatamente antes do dilúvio. Já o pai de Lameque, que é Matusalém, vive mais que ele, é o homem que mais viveu, 969 anos, e morre exatamente no ano do dilúvio. Por isso, nem Lameque nem Matusalém vão entrar com Noé na arca. Se nós olharmos os nomes além de Matusalém, tem outros significados. Por exemplo, o nome Adão significa homem, humanidade, o primeiro homem criado. Sete significa apontado, mostrado, semelhante, Deus mostrou, apontou, não é? Enos significa mortal, fraco ou miserável. Cainã significa aflição, lamentação ou desgraça. Malaléu significa santo, abençoado ou glorificado. Enoque significa ensino, instrução ou começo. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa lamentação, aflição. E Noé significa descanso. Olhando então essa ordem dos nomes, e eu vou mostrar aqui o quadro dos nomes para você, não sei se consegue contemplar, mas nós teríamos Adão, o significado de Adão como homem, não é? Como nós dissemos, homem. 7, apontado ou determinado. Enos, mortal. Cainã, desgraça, pena ou aflição. Malaléu, o santo de Deus. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado, sem esperança, e Noé, descanso ou conforto. Olhando esses 10 nomes e seus significados, há algo realmente extraordinário que acontece aqui. Nós vamos ter, nesses 10 nomes significados, colocando alguns preposições e verbos entre eles, nós vamos ter a seguinte mensagem. Começando em Adão, que significa homem, e terminando em Noé, que significa descanso. 7, apontado, determinado. Enos, mortal. Cainã, desgraça, pena, aflição. Malaléu, santo Deus. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, aflição, desesperado. Nós lemos o seguinte, olha a mensagem. Ao homem está determinada a mortal penalidade, mas o santo de Deus descerá ensinando que sua morte trará ao sem esperança descanso. Alguns veem nesses 10 nomes uma mensagem. Ao homem, Adão, está determinada a mortal, está determinado, 7, a mortal penalidade de Enos, que significa mortal. Cainã, mas a mortal penalidade de Cainã, mas o santo de Deus, Malaléu, descerá Jared, ensinando Enoque, sua morte trará Matusalém, ao sem esperança, Lameque, descanso, Noé. Então, ao homem está determinada a mortal penalidade, mas ao santo descerá, ensinando que sua morte trará sem esperança o descanso. Eis aqui o evangelho oculto em Gênesis capítulo 5. Então, até esses nomes, essas datas, viveu tantos anos, tem significado. Graças aos anos, nós sabemos que de Adão até Noé passaram 1656 anos. Colocando a data da formação de Adão no ano 4173, outros colocam 4004, sabemos que o dilúvio se deu em torno do ano 2500, 2400 antes de Cristo. E isso mostra a implicação da revelação e o propósito mais amplamente desenvolvido, daquilo que à primeira vista pode parecer um capítulo cheio de nomes e números, mas há um significado. Fica demonstrado que os capítulos do livro de Gênesis, Deus havia determinado completamente seu plano de redenção.
devido à grave situação da humanidade. É uma história de amor, escrita com sangue derramado, sangue de Abel, da mesma forma que o sangue de Cristo foi derramado no Calvário. A Bíblia é um completo livro de sistema de mensagens. O resultado é um planejamento sobrenatural. Cada número, cada nome, cada lugar, cada detalhe, cada J, o I da letra pode ser um aprendizado, pode nos trazer nova descoberta, um novo assombro. Verdadeiramente, Deus é um Deus impressionante. É admirável descobrir essas controvérsias e ver um simples reconhecimento da unidade, da integridade desses 66 livros escritos por 40 escritores há mais de 1000 anos. Há outros significados que nós podemos encontrar nos originais. Por exemplo, na Torá. Na Torá, é interessante quando a gente olha no sentido hebraico, no texto hebraico, não é? Da Torá, esse é o texto hebraico. Por exemplo, a primeira letra da Torá é Bet, que vem de Bereshit, que significa princípio. E a última palavra da Torá, Deuteronômio, depois você pode olhar na sua Bíblia em português, no último verso do livro Deuteronômio, a palavra que nós vamos ter é Israel. O Deuteronômio termina com a palavra Israel. Então, Israel termina com Lamed, invertendo Lamed, El, do Israel, de Lamed, e usando a primeira letra do alfabeto hebraico, Bereshit. Então, El mais Bet significa leve. Leve significa coração. Assim, a Torá é o coração do povo judeu. É a expressão do amor de Deus em torno da humanidade. E quando a gente estuda a Torá, ou seja, o Pentateuco, nós descobrimos o coração de Deus. São esses significados ocultos que estão escondidos na Bíblia, e quando a gente vai no original, no hebraico, mais significados nós podemos achar, não é? Se você notar, a primeira palavra no princípio e a última palavra do livro de Deuteronômio, no último verso do Deuteronômio, a última palavra aos olhos de todo Israel. O L, que é tirado em hebraico do B, do Bereshit, que é tirado, significa leve, significa coração. A Torá é realmente o coração de Deus. Assim como em Gênesis, capítulo de número 5, nós temos esses nomes todos, essa lista de Adão até Noé, e o significado de uma mensagem oculta. O homem está determinado à mortal penalidade, mas o Santo de Deus, Jesus, descerá ensinando que a sua morte trará aos sem esperança o descanso. Noé significa descanso. Amém? Com isso, nós terminamos o capítulo 4 e 5 de Gênesis, onde nós vamos ter no capítulo 4 o nascimento de Caim, Abel e Sete. Vamos ter o primeiro homicídio. Vamos ter a genealogia de Sete, que nós chamamos a linhagem justa, o remanescente, que é a continuação de Abel, não é? Porque Sete é dado no lugar de Abel. Vamos ter aqui no filho de Sete, Enos, que é o capítulo 4, 26, diz, e a Sete mesmo nasceu um filho, chamou o seu nome Enos, então começou a invocar o nome do Senhor. Esse invocar o nome do Senhor é clamar ao Senhor, buscar ao Senhor ou proclamar o nome do Senhor. O hebraico nos ajuda também. Nós notamos que com Enos, filho de Sete, começou a se proclamar o nome do Senhor, começou logo as atividades missionárias de anunciar o nome do Eterno, o nome do Senhor.
Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 4 e 5. Eu espero que tenha sido de bênção, que você tenha descoberto novas coisas nesses 2 capítulos de Gênesis. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Nós vamos voltar para falar do dilúvio. Já passamos 1656 anos até Noé. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém. Divulgue o nosso canal, mande esse vídeo a amigos, familiares e ajude-nos a divulgar esse canal da Bíblia Sagrada. Amém.